Pessoal, tudo bem? Sou Dani Cardoso. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Nada Poderá Nos Separar do Amor. Tem um tema esse vídeo, ele chama Deixe que Falem. Eu queria ler com vocês um texto em Atos, capítulo 28, versículo 3. Diz assim: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Paulo, ele estava preso porque estava pregando o evangelho. Ele sofre um naufrágio, ele chega na ilha de Malta, onde ele é recebido relativamente de uma forma humana pelos bárbaros. Os bárbaros, eles tinham feito uma fogueira para eles, para aqueles que sofreram naufrágio no navio, para os abrigar, do frio e da chuva. E eu queria comentar o versículo 3. O versículo 3, ele fala: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe, um pouco de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Paulo estava buscando manter o fogo, a chama acesa. E do nada, uma víbora surge e se prende a sua mão. O interessante é que a mesma palavra usada aqui para víbora no hebraico é a mesma que a gente encontra em Mateus 12:34, quando Jesus ele vai falar aos fariseus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Era uma exortação naquele momento. E Jesus ele estava fazendo uma associação de pessoas a víboras. Então, eu quero trazer isso para os nossos dias atuais. Quantas vezes a gente tá buscando a presença do Espírito Santo, buscando o calor do Espírito Santo, buscando nos aquecer do Espírito, e saltam de lugares inesperados pessoas, muitas vezes usadas pelo próprio inimigo para arrebentar com a gente. Elas saltam e você toma um susto. Dani, como? Quando você tá para casar e simplesmente alguém vem e começa a te mandar mensagenzinhas incômodas, mensagens que você sabe que você não pode nem sequer manter ali, você tem que bloquear do WhatsApp, bloqueia do seu WhatsApp. Quando você tá para alavancar, às vezes, um local financeiramente, te surge uma proposta para sair desse local. Quando você decide seguir por um caminho que Deus te mostrou e aparece um outro caminho que parece ser lindo, alguém te oferece esse novo caminho. Ou quando você decide jogar fora roupas que Jesus te mandou jogar fora, aí aparece uma festa. E vem uma amiga sua e diz: ai, você vai jogar fora essa roupa, você podia usar ela nessa festa. Você tá tentando manter o Espírito Santo aceso, você tá tentando agradar a Deus, e simplesmente surgem palavras de pessoas tentando arrebentar com aquilo que você e Deus estão tentando manter. Tem mais também. Tem aquelas pessoas que assistem as nossas vidas de cristãos como se fosse uma série de Netflix. Ou, para aqueles que são um pouquinho mais antigos, como se fosse aquela série do Você Decide. Elas olham pra gente e elas determinam qual é o final daquela história porque aquilo aconteceu. Dani, como assim? Vou te explicar. Versículo 4, ele fala: quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem ele é assassino, porque se ele foi salvo do mar, do naufrágio, a justiça não o deixa viver. É engraçado como algumas pessoas veem algumas coisas ruins acontecendo com alguns cristãos e elas automaticamente saem sentenciando. Fulano teve câncer porque ele não liberou um determinado perdão. O desemprego bateu a porta do fulano porque ele é preguiçoso. A viagem não acontece porque ele abriu uma brecha na vida dele. É certeza que isso acontece, a gente ouve do lado de fora às vezes. Ah, essa mudança é rápida e radical demais. Certeza que é porque nunca deu nada certo na vida dele e agora ele vai se jogar numa nova aventura. Isso tudo que eu falei pode acontecer? Claro que pode. Agora o que você tem que entender é que o crente ele não vive uma vida perfeita, estável, tranquila. Existem muitos altos e baixos que muitas vezes são permissões do próprio Deus para tratar a minha vida e a sua vida. A nossa vida não é só bênção, só vitória. Muito pelo contrário, há um tratamento de caráter interior que deve ser gerado nas nossas vidas. E é interessante que Paulo ele é julgado por algo decorrente de uma circunstância que não estava no controle dele, mas era uma circunstância que estava no controle de Deus.
E é isso que eu quero trazer. É isso que eu quero que você entenda, que nem sempre as circunstâncias elas estão no nosso controle. E não é porque elas saíram do nosso controle que Deus não está no negócio. Muitas vezes Deus ele está sim no negócio quando a circunstância ela saiu do controle. E é aqui que eu falo. Deixe que pensem, deixe que falem ao teu respeito. As coisas com Deus elas são suas e de Deus. O versículo 5 eu quero ler. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, ele não sofreu mal algum. Você não deve se preocupar. Não se preocupa com essas sacudidas. Não se preocupa com essas coisas que aparecem ou com as circunstâncias adversas. Simplesmente passe por elas, como Paulo passou. Não se desespere quando a tentação chegar. Não se desespere quando a circunstância ruim vier. Prossiga na caminhada. O versículo 6 ele fala: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto. Eles estavam esperando que Paulo ia morrer, os bárbaros esperavam isso. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. É engraçado como tem gente que às vezes espera ver a gente cair. Mas Deus quer usar toda essa sua história louca para 3 coisas. A primeira delas é confundir os outros. A segunda delas é mudar as conclusões das pessoas. Quem julgava, não julga mais porque vai entender que toda a adversidade fez parte da sua história. E a terceira coisa é entender que algumas coisas que a gente passa e que a gente supera, isso leva as pessoas a verem autoridade nas nossas vidas. Então eu quero que você entenda e que você simplesmente prossiga na caminhada. Cuidado com as tentações, cuidado com as coisas que saltam, tenha tranquilidade durante as adversidades. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre o que você tem feito com a autoridade que Deus tem delegado sobre a sua vida. Se você foi edificado, se Deus falou com você, comenta aqui embaixo, curte o nosso canal, compartilha. Que Deus te abençoe, te guarde. Uma semana de vitórias. Deus abençoe.